Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Uma das grandes notícias que a carta de Paulo aos Gálatas nos dá é de que você e eu nos tornamos filhos herdeiros de Deus por intermédio de Cristo. Quando você e eu pecamos, quando nossos primeiros pais pecaram e consequentemente herdamos a natureza pecaminosa, nos tornamos inimigos de Deus. Porém, Jesus Cristo, por meio de sua morte substituinte na cruz, ele nos reconcilia com Deus, de acordo com 2 Coríntios 5, 18 a 21, e passamos a ser amigos de Deus. E de acordo com as Escrituras, todo aquele que aceita a Cristo, que crê em Cristo e o tem como Salvador, esta pessoa é libertada do poder do mal, da escravidão do mal, é liberta da condenação da lei e passa a ser filho de Deus e herdeiro do céu, assim como Jesus voltou para o céu. Em Gálatas 4, verso 7, Paulo diz: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Por causa de Jesus Cristo, você e eu somos herdeiros. Temos o direito à herança eterna, que é a vida eterna ao lado de Deus. Martinho Lutero, grande reformador, o pai da reforma protestante, ele demorou para compreender que ele se tornaria um herdeiro, salvo em Cristo unicamente pela fé. Lutero tinha uma vida muito rigorosa. Ele se esforçava para fazer a vontade de Deus e se sentir aceito por meio de jejuns, vigílias, autoflagelação, penitências. Ele achava que tudo isso ajudaria-o a refrear a sua natureza pecaminosa e a ser aceito por Deus. Porém, por mais que Martinho Lutero praticasse todas essas coisas, ele não sentia-se em paz. Ele percebia que quanto mais ele lutava, pior ele era. Mas a partir do momento, amigo ouvinte, que ele compreendeu a verdade da salvação em Cristo, como é revelada na carta de Paulo aos Gálatas e também na sua carta aos Romanos, Lutero passou a olhar para Cristo e não para ele mesmo, Lutero. E a partir daí, ele começou a experimentar a paz espiritual de uma relação com Cristo, e graças a essa experiência que Martinho Lutero teve em compreender a justificação pela fé em Gálatas e também em Romanos, Lutero revolucionou o mundo. Lutero pregou as suas 95 teses sobre justificação pela fé, desafiando a igreja medieval na época, e graças a essa postura de Lutero, você e eu estamos agora estudando a Bíblia com liberdade. E se não fosse Lutero ter estudado a carta de Paulo aos Gálatas, nem mesmo o ateu teria liberdade hoje para falar mal da religião. Lutero, ao entender o que Cristo é capaz de fazer na vida de um pecador, Lutero experimentou esta graça e protestou veementemente contra as indulgências, contra a salvação pelas obras pregada pela igreja medieval na época. E graças a isso, o conhecimento se expandiu, veio também a Revolução Industrial. Tudo, amigo ouvinte, pôde acontecer ao longo da história para que tivéssemos mais liberdade e expressão do nosso pensamento graças a Martinho Lutero, que compreendeu devidamente a justificação pela fé. Do mesmo modo, se você entender que Cristo lhe salva unicamente pela graça dele, e se você compreender que você não pode olhar para você, mas precisa olhar especialmente muito mais para Cristo, você pode desfrutar da certeza da salvação e da paz espiritual que Martinho Lutero desfrutou quando ele compreendeu devidamente a justificação pela fé. Que você e eu, amigo ouvinte, tenhamos uma experiência similar à de Lutero. Que possamos ter grande alegria no coração por compreendermos essa doutrina maravilhosa e assim sermos motivados a levarmos o amor de Cristo a todo o mundo. Será uma satisfação continuarmos aprofundando os estudos da Bíblia com você. Não perca a oportunidade e receba um curso bíblico grátis. Envie um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Peça o seu curso bíblico grátis e a equipe da Escola Bíblica da Rádio Novo Tempo estará inteiramente à sua disposição
para lhe ajudar a conhecer mais das Escrituras. Se quiser, pode também acessar o nosso site novotempo.com/rádio ou ligar em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Deus te abençoe, ótimos estudos para você. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A carta de Paulo aos Gálatas tem muitas notícias maravilhosas. E outra notícia maravilhosa é que Cristo, ao morrer na cruz, alterou completamente a nossa relação para com a lei. O que eu quero dizer com isso? Vou ler Gálatas 3, 25 e 26 para que você possa compreender devidamente este assunto. Diz o texto: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que nós não estamos mais subordinados ao aio, nós estudamos algo a respeito na semana passada. A palavra aio, do grego paidagogos, se refere a um pedagogo que nos dias de Paulo tinha autorização para, inclusive, disciplinar o filho do seu senhor, para mantê-lo nos trilhos. Quando Paulo diz que você e eu não estamos mais subordinados ao aio ou à lei, ele está dizendo que ao Cristo morrer na cruz, nós não estamos mais subordinados à lei, no sentido de que a lei não pode mais servir como instrumento de disciplina ou punição do crente. Quando aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, nós passamos a ser filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Amadurecemos espiritualmente. Não somos mais como crianças que precisavam da vara para se manterem nos trilhos. Agora somos amadurecidos por meio da fé em Cristo. E por isso, a nossa relação para com a lei mudou. Antes, a lei era um instrumento de punição e também um princípio para o viver. Agora, a lei é princípio para o viver. Tais princípios da lei são implantados em nós pelo Espírito Santo ao longo da vida, porque de acordo com Hebreus 8:10, Deus quer escrever, imprimir a lei em nosso interior. Perceba que esta compreensão correta de Gálatas 3, 25 e 26 nos ajuda a evitarmos o extremo do legalismo, salvação pelas obras, e também evitamos o extremo do liberalismo, da graça barata. Paulo demonstra que a nossa relação para com a lei mudou. Em que sentido? A lei não pode mais nos condenar porque Cristo pagou o preço pela nossa desobediência. Agora, isso não significa que a graça de Cristo é barata, que ela patrocina a minha vida de pecado. O fato de Cristo pagar pela minha transgressão da lei não significa que eu permanecerei sendo um pecadeiro. Eu preciso ter uma vida transformada. É por isso que Hebreus 8:10 mostra que ao longo do processo de santificação, o Espírito Santo vai imprimindo os princípios morais de Deus no nosso coração. O argumento de Paulo em Gálatas 3, 25 e 26 é que, assim como o filho de um senhor ficava sob a tutela do seu pedagogo só enquanto era menor de idade, nós que atingimos a maturidade da fé, não somos mais de menores. E por isso a nossa relação com a lei muda, porque agora nós somos filhos adultos de Deus. Quando você e eu aceitamos a Cristo como Salvador, de acordo com Gálatas 3, 27 e 28, nós somos revestidos de Cristo através do batismo. Quando você publicamente demonstra às pessoas que você aceitou a Cristo como Salvador, sendo batizado ou batizada, você é revestido de Cristo e da sua justiça. A justiça de Cristo é transferida a você, por quê? Porque no batismo você está celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, de acordo com Romanos 6, verso 4. E ao mesmo tempo você está dando início à sua filiação celestial, porque você vai pertencer à comunidade espiritual de Cristo, que é a igreja. Batismo é um símbolo da nossa vida unida com Cristo. E isso significa, amigo ouvinte, que agora você e eu somos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes. A vida eterna, a nova terra. E isso porque Cristo pagou pela nossa transgressão da lei. E agora nós podemos desenvolver uma vida de santificação, amparados pela graça, certos de que o mais difícil e impossível, na verdade, Cristo já fez por nós. Agora teremos um coração grato, que estará sendo transformado pela graça.
E, pela influência do Espírito, estará se colocando em uma harmonia cada vez maior com a lei como princípio de vida apenas, como resultado de um coração transformado, não como instrumento de condenação, porque Cristo pagou pela nossa dívida. Que ao compreender isso, você se relacione devidamente com a lei de Deus. Que você não tenha a lei como meio de ser justificado, meio de ser salvo, mas que ao mesmo tempo você não se aproprie da graça para patrocinar uma vida de pecado. Permita que a graça transforme a sua vida. Viva em paz, com a certeza de que a graça de Jesus é maior que os seus pecados e que Deus continuará efetuando o trabalho dele de transformação na sua vida. Muito obrigado por sua companhia. Pela graça de Deus, nos encontraremos amanhã. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que ao aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Não somos mais crianças espirituais que necessitam da lei como instrumento de disciplina. Hoje podemos adotar uma atitude madura em relação à lei de Deus. Ela será um princípio de vida que vai nortear a nossa relação para com Deus e para com o próximo. Paulo também recomenda que os cristãos, além de terem uma nova postura para com a lei de Deus, ele recomenda que os cristãos não sejam escravizados aos princípios elementares ou aos ensinamentos básicos da fé cristã. Em Gálatas 4, 1-3, vamos ler o texto, diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está falando que quando os cristãos eram de menores, eles precisavam de rudimentos ou princípios elementares da vida religiosa. E quais eram esses princípios? Era o antigo sistema pedagógico de Deus para ensinar o plano de salvação. Todo o ritual do santuário, com os seus sacrifícios de animais, era uma cartilha do Evangelho, que ensinava para eles o fundamento da salvação. Eles percebiam que, para eles serem salvos e perdoados, um substituto deveria morrer. E como Jesus Cristo veio e morreu na cruz, os cristãos não devem estar presos a esses princípios elementares da religião. Deus agora, por meio da vida e ministério de Cristo, ele muda o seu sistema pedagógico. Agora podemos aprender pela salvação por meio da vida e do ministério de Cristo. Não precisamos ficar presos a leis, a cerimônias, e também não devemos ficar presos a práticas de ordem cerimonial ou civil que tinham propósitos pedagógicos específicos para aquela época. Paulo não queria que os gálatas voltassem àqueles princípios elementares, como, por exemplo, circuncidar-se. Haviam falsos ensinadores na Galácia que diziam que quem não se circuncidasse não seria salvo. E Paulo queria mostrar que isso era um princípio elementar da fé. Deus tinha um propósito pedagógico no passado com isto. E que agora, que amadurecemos em Cristo, nós encontramos um sistema pedagógico muito mais amplo na vida e no ministério de Cristo e por meio da revelação que Deus deu aos profetas. Isso nos ensina, amigo ouvinte, que você e eu, depois que aprendemos doutrinas bíblicas importantes, precisamos ter essas doutrinas bem claras na nossa mente e precisamos ter em mente que devemos sempre crescer. Há muitos cristãos que se preocupam com tantas picuinhas, com coisas que nada têm a ver com a salvação. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Muitos me perguntaram já, Adão tinha umbigo? O que interessa isso para a salvação? Nada. Nós não podemos
retornar a questões básicas da vida espiritual. Precisamos permitir que Deus, como um Pai amoroso, nos dê o alimento sólido da sua palavra. Em Hebreus 5, 12 a 14, e também no capítulo 6, versos 1 e 2 de Hebreus, o apóstolo lida exatamente com isso. As pessoas só queriam ficar tomando leitinho espiritual e não queriam comer o alimento sólido da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem que parar com isso. Há pessoas que só querem ler livros que dizem assim: Jesus é meu amiguinho, ele me salva, como Jesus é bonitinho. Não, nós precisamos parar de tomar o leite espiritual. Temos que também fazer uso, agora que somos adultos, crescidos, amadurecidos, precisamos fazer uso do alimento sólido da palavra de Deus. Do contrário, como queríamos nos precavermos das heresias, dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas que contaminam as igrejas com a influência deles? Que Deus dê a você e a mim, amigo ouvinte, o amadurecimento espiritual que precisamos para crescermos em Cristo, em conhecimento, graça e sabedoria, diante dele, Cristo, de Deus, e diante dos homens também. Será uma satisfação para a nossa equipe da Rádio Novo Tempo enviar para você um curso bíblico grátis. Mantenha contato agora mesmo com a Escola Bíblica. Você não vai pagar nada para continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Ligue em horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121 ou acesse o nosso site novotempo.com/rádio. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O apóstolo Paulo argumenta na carta aos Gálatas que ao invés de nos preocuparmos com princípios elementares, com ensinamentos básicos da fé cristã, precisamos nos determos no mistério maravilhoso da salvação por meio de Cristo. Precisamos compreender que o plano de salvação é algo muito mais amplo que questões básicas e que o plano de salvação envolve a encarnação da segunda pessoa da divindade. Vou ler para você Gálatas capítulo 4, verso 4. E também vamos ler o verso 5 para entendermos o pensamento de Paulo a respeito disso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui está um dos temas mais importantes sobre os quais devemos nos demorarmos. Primeiro, aqui diz o apóstolo Paulo que, vindo a plenitude do tempo, ou seja, vindo o tempo certo, predeterminado por Deus, Jesus veio, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei para nos resgatar da lei. O que isso significa? No contexto é muito claro. Cristo, primeiramente, toma a iniciativa da salvação. Deus toma a iniciativa da salvação. Não é um anjo quem vem nos salvar ou qualquer outra criatura, é o próprio Deus na pessoa de Cristo. E quando diz que ele nasceu sobre a lei para nos resgatar sobre a lei, essa frase significa que ele nasceu num contexto judaico, mas também que ele nasceu e recebeu na cruz a condenação da lei no nosso lugar. Ele nasceu sobre o sistema jurídico judaico, na época do sistema judaico, mas ele também nasceu para receber a condenação da lei. Cristo, na cruz, de acordo com Isaías 53, sofre a condenação da lei no nosso lugar. Então, a ele ser nascido sobre a lei, quer dizer que ele nasce, ele tem uma herança judaica, mas ao mesmo tempo, além de ter uma herança judaica, Cristo nasce para receber a condenação da lei no nosso lugar. E por ele receber a condenação da lei no nosso lugar, ele nos livra da condenação da lei. A lei não pode mais condenar você e a mim se estivermos unidos a Jesus Cristo. Quando Cristo se transforma num ser humano, algo de maravilhoso acontece. A divindade assume uma forma humana. Ele une a natureza divina com a natureza humana. E aí ele se torna qualificado para viver entre os seres humanos.
Além disso, ele pôde morrer, porque Cristo somente na sua divindade não poderia morrer. Ele se torna um ser divino humano para experimentar a morte no lugar do pecador. Ao ele fazer isso, sem ter pecado como Adão, nosso primeiro pai, pecou, Cristo adquire o direito legal de ser ressuscitado, obviamente, e de dar a vida eterna a todo aquele que ele quiser. Cristo deveria mostrar para o universo que onde Adão falhou, Adão não precisaria ter falhado. Se Adão, em condições muito melhores do que Cristo, caiu, isso significa que Adão caiu por livre e espontânea vontade, porque Cristo, em piores condições, não caiu. Então isso demonstra que Adão não precisava ter caído. Cristo, o nosso segundo Adão, venceu onde o primeiro Adão não venceu. E agora a obediência de Cristo, de acordo com Romanos 5,19, é suficiente para nos salvar. A nossa obediência não é necessária. A obediência de Cristo, a justiça dele, é transferida para o pecador, independente das obras do pecador. Isso é graça. É unicamente a obediência de um ser que pode nos salvar, e esse ser é Cristo. E em consequência dessa salvação transferida a nós, o Espírito Santo começará uma obra de transformação em nós. Mesmo que não sejamos mais condenados pela lei, mesmo que apenas a obediência de Cristo possa nos dar o acesso ao céu, o Espírito Santo passará a nos transformar, a nos tornar pessoas semelhantes a Cristo em caráter, porque esse é o propósito de Deus, de acordo com Romanos 8,29. Só que este processo, amigo ouvinte, levará a vida toda. Você e eu cresceremos para sempre, até o dia da glorificação, em que não teremos mais uma natureza pecaminosa, e aí sim estaremos libertos não apenas do poder do pecado, mas também da presença dele em nossas vidas. O plano de salvação é maravilhoso quando entendemos corretamente. Que Deus dê a você e a mim a sabedoria necessária para compreendermos esse plano de salvação. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Fique com Cristo, um forte abraço e até o nosso próximo programa. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. De acordo com Paulo, na sua carta aos Gálatas, quais são os privilégios que nós temos por sermos adotados como filhos de Deus, graças à morte substituinte de Jesus Cristo? Vou ler para você o que está em Gálatas capítulo 4, dos versos 5 até o 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. De acordo com esse texto, quais são os privilégios de sermos filhos de Deus? Em primeiro lugar, o verso 5 diz que nós fomos tornados filhos porque Cristo nos resgatou, nós que estávamos sobre a maldição ou a condenação da lei. Essa palavra resgatar veio de uma palavra grega que significa comprar de volta. E, obviamente, essa palavra era usada para a compra da liberdade de um escravo ou de um refém. Isso significa que quando Cristo morre na cruz, ele nos liberta, ele nos resgata, primeiro, da condenação da lei, do poder do diabo, do poder do pecado. Então perceba, amigo ouvinte, os benefícios. Como consequência, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Passamos a ser chamados de filhos.
Nós havíamos nos tornado inimigos de Deus após o pecado. E de acordo com Paulo em 2 Coríntios 5, 18 a 21, Cristo nos reconciliou com Deus. Isso significa que você e eu, agora, somos filhos de Deus, tanto pela criação quanto pela salvação. E se passamos a ser filhos de Deus, diz Gálatas 4, 6 e 7, nós passamos a ter uma relação totalmente diferente com Deus. Deus não é simplesmente o nosso Criador, Ele é o nosso Pai ou Papai. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque em Gálatas 4, verso 6, quando diz: enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai, essa palavra Abba, do aramaico, é papai. Assim como Cristo tinha uma relação próxima com Deus ao ponto de chamá-lo de papai, o apóstolo Paulo diz que por sermos adotados na família celestial por causa do sacrifício de Cristo, Deus é o nosso papai, ou seja, nós temos uma relação muito próxima com Deus, de filhinhos mesmo, por causa dessa reconciliação que foi proporcionada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Como consequência, se você é filho de Deus, você é herdeiro de todas as coisas boas que Deus tem para os seus filhos, tanto nesta vida, quanto e especialmente na vida eterna. Que privilégio você e eu temos de sermos cristãos, de usufruirmos pela fé em Cristo desses privilégios, de sermos adotados na família celestial. Talvez você ainda não faça parte desse privilégio, ou talvez você esteja até um pouco confuso ou confusa porque ouviu isso pela primeira vez. Quero lhe dizer uma coisa: continue acompanhando a Rádio Novo Tempo, continue acompanhando o programa Lições da Bíblia, porque Deus vai lhe ensinar cada vez mais acerca da salvação. Você aprenderá aspectos importantíssimos. Eu sei que você é uma boa pessoa e Deus valoriza muito isso. Mas saiba de uma coisa: não adianta sermos apenas boas pessoas. Ser uma boa pessoa sem ter a Jesus como Salvador pessoal não levará a pessoa para a vida eterna. Você será sim uma pessoa abençoada por Deus nesta vida, porque Deus abençoa todas as pessoas boas e que são fiéis. Agora, para você ter a vida eterna e ser salvo da morte eterna, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Então, continue acompanhando a nossa programação para que você compreenda a importância disso, para que você compreenda a importância de você ter a Cristo como substituto. É muito importante que você entenda essa verdade de João 14, verso 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Continue aprendendo deste assunto, Deus tem planos para você. Deus quer que você seja uma boa pessoa, não só neste mundo, mas no reino celestial. Para isso, prepare-se, porque um dia Jesus voltará e você precisa antes estar mais informado, mais informada ainda a respeito do plano de salvação. Continue conosco, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Será uma satisfação continuarmos aprofundando os estudos da Bíblia com você. Não perca a oportunidade e receba um curso bíblico grátis. Envie um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Peça o seu curso bíblico grátis e a equipe da Escola Bíblica da Rádio Novo Tempo estará inteiramente à sua disposição para lhe ajudar a conhecer mais das Escrituras. Se quiser, pode também acessar o nosso site novotempo.com/rádio ou ligar em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Deus te abençoe, ótimos estudos para você. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Eu dou graças a Deus, amigo ouvinte, porque a carta de Paulo aos Gálatas nos mostra um Deus amoroso, disposto a nos salvar unicamente porque Ele nos ama, não porque merecemos alguma coisa ou porque somos bonzinhos, não. Deus nos salva porque Ele é amor, porque Deus não quer passar a eternidade toda sem os seus filhos. E por isso Deus nos salva unicamente motivado pelo amor que Ele tem. Só que esta verdade maravilhosa, ela é muitas vezes distorcida. Alguns cristãos pensam, já que não temos relação, já que a nossa salvação não depende das nossas obras, então não precisamos
dar muita atenção à lei de Deus. Porém, este é um pensamento perigoso, porque a graça de Jesus não existe para patrocinar a nossa vida de pecado. A graça de Jesus limpa-nos de todo e qualquer pecado, mas essa graça, ela transforma, porque de acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, e de acordo com João capítulo 3, Deus, por meio do Espírito Santo, efetua em nós um novo nascimento. Isso significa que quem aceita a graça de Jesus, ele passa por uma mudança radical em sua vida e ele se torna uma pessoa melhor. Perceba, a lei não é meio de salvação, de justificação, não é meio de ser aceito por Deus, nunca o será, porque você e eu sempre estaremos em débito para com Deus. Porém, quando Cristo nos salva unicamente por sua graça, nós precisamos adotar uma postura diferente. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos torne pessoas cada vez melhores. E neste processo entra a lei de Deus. A lei de Deus faz parte do trabalho do Espírito Santo em transformar o nosso coração. E como parte desta lei, amigo ouvinte, se encontra a observância religiosa do sábado. Alguns irmãos dizem que Paulo, em Gálatas capítulo 4, versos 10 e 11, está sendo contra a observância do sábado. Eu vou ler esse texto e vou lhe explicar que não é isso que o texto diz. Vamos ler a partir do verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Muitos cristãos veem nesta palavra dias referência ao sábado bíblico e pensam o seguinte, que Paulo está chateado com os Gálatas por eles voltarem a guardar o sábado que havia sido abolido na cruz. Só que este pensamento é totalmente irracional, amigo ouvinte. Por quê? No verso 9, Paulo está falando de escravizar-se por rudimentos fracos. Observar o sábado nunca foi uma escravidão. Se o tivesse sido, então o próprio Deus era um escravo dele mesmo, porque em Gênesis 2, 1 a 3, foi Deus quem criou o sábado e descansou no sétimo dia. Quando Paulo faz menção a guardar dias, meses, tempos e anos, ele faz menção a todas aquelas festividades do calendário judaico, e eles estavam observando isso aqui de uma forma equivocada. Não sabemos bem o que estava acontecendo aqui. Paulo não era contra as festas religiosas em si, mas ele não queria que essas festas ofuscassem Cristo da vida das pessoas. Agora, aqui no contexto de Gálatas 4, ele está falando de observância de festas, de meses, de tempos, de anos, associados ao calendário judaico, e parece haver aqui algo de pagão nesse contexto, porque diz no verso 9 que eles estavam voltando a rudimentos fracos e pobres que os escravizavam. Mas guardar o sábado nunca foi uma escravização, quando se observa o sábado como Deus ensinou. Amigo ouvinte, precisamos ter cuidado com essas interpretações que existem por aí a respeito da lei de Deus. Dizer que a lei de Deus e que o sábado nos dá o direito ao céu é um absurdo, porque o único caminho que conduz ao céu é Cristo. Agora, não podemos desconsiderar que a sua observância do sábado, em honra ao Deus Criador, mostrará se você é fiel ao Deus Criador ou à palavra do ser humano. Especialmente pouco antes da volta de Cristo, o sábado será uma demonstração da sua fidelidade ao Deus da graça ou não. Então continue aprofundando-se mais a respeito deste assunto e você perceberá, meu irmão, minha irmã, que a doutrina do sábado é bíblica, é cristocêntrica e tem como propósito nos aproximar do Cristo Criador, do Cristo Salvador, do Cristo que é o nosso santificador também por meio do Espírito Santo. Amigo ouvinte, você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades
e conhecer o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121, ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Muito obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Eu sei que apesar de tudo que estudamos nessa semana sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo, alguém pode ainda estar com dúvidas a respeito da sua própria salvação. Pois eu quero lhe dar um texto bíblico que lhe ajudará bastante. Se você é um pecadeiro, ou seja, que faz do pecado um estilo de vida, obviamente você não pode ter certeza da salvação, porque Cristo não patrocina a nossa vida de pecado. Mas se você disser um sim para Jesus agora e pedir perdão, Ele lhe perdoa de todos os seus pecados. Agora, se você já aceitou a Jesus como Salvador e não é mais um pecadeiro, mas é um pecador, uma pecadora, que está crescendo pela graça de Jesus, mas tem as suas quedas, porque existe uma natureza pecaminosa dentro de você, e essa natureza só sairá da sua vida quando Jesus voltar, eu tenho um texto muito bom para você usar na sua caminhada cristã, a fim de você se consolar pela palavra de Deus, confortar-se, ter paz. Esse texto se encontra em 1 João 3, 19 e 20. O que João diz ali? Ele diz o seguinte, que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. O apóstolo João está incentivando o cristão a confiar mais em Deus do que nos próprios sentimentos. Repito, você deve confiar mais em Deus do que nos seus próprios sentimentos. Se o seu coração lhe acusa, mesmo você tendo usufruído da intercessão de Cristo no santuário celestial, você precisa acreditar mais na Bíblia do que em você mesmo. E isso é lógico, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é mais digna de confiança que nós mesmos, que somos pecadores. Gosto muito, amigo ouvinte, de um pensamento da escritora Ellen White. Ela escreveu num artigo intitulado Escolhidos em Cristo, publicado na revista Sinais dos Tempos, de 2 de janeiro de 1893, ela disse o seguinte: o orgulho do homem o impede de aceitar a dádiva da salvação. Por mérito humano, nenhuma pessoa será admitida na presença de Deus. O que torna alguém aceitável a Deus é a graça concedida por Cristo mediante a fé em seu nome. Nenhuma confiança pode ser colocada em obras ou em alegres êxtases de sentimentos como prova de que os homens são escolhidos de Deus, pois os eleitos são separados por meio de Cristo. Que verdade maravilhosa! Você e eu não somos separados por Deus por meio daquilo que sentimos, por meio de êxtases, por meio de obras. Nós somos separados por Deus por meio de Cristo. Então, mesmo que você não sinta-se salvo ou salva, mas se você já aceitou a Jesus como Salvador e continua crescendo, creia mais na eleição de Deus do que nos seus sentimentos pecaminosos. Deus não depende dos teus sentimentos para lhe salvar. Deus depende de você aceitar a Jesus como Salvador, conduzido, obviamente, pelo Espírito Santo. Reflita sobre isso, amigo ouvinte, e aprenda a olhar cada vez mais para Cristo e não para você, como nos orienta Hebreus capítulo 12, versículo 2. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo sejam constantes em sua vida. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.